O Berimbau Esportes está aqui com o goleiro John, ele que acaba de se sagrar campeão brasileiro pela equipe do Vitória Sub-17, e vai conversar um pouquinho aqui com os amigos e contar um pouco da sua vida, da sua trajetória, ainda muito jovem, como é que ele saiu de Berimbau, como é que se deu a chegada dele no Vitória. Quando eu saí daqui de Berimbau, foi através do Fluminense de Feira, que passou praticamente um semestre aqui. E eu conheci um professor, o professor Luciano, que foi uma honra ter trabalhado com ele. Ele começou a me trabalhar, comecei a trabalhar com ele no Fluminense, ainda mais não era na minha idade, era o Júnior do Fluminense. E daí Quantos anos? Foi 12 anos. 12 anos. 12 anos. Luciano trabalhava já no Fluminense de Feira. Já trabalhava no Fluminense de Feira. Ele agora está em Brasília, fazendo um trabalho lá, um profissional. Mas eu comecei com ele, muita gente queria que até saísse, porque de lá do Fluminense, me fazendo a cabeça para poder sair do Fluminense, porque não ia dar em lugar nenhum, que os caras só estavam se aproveitando de mim. Eu sei como é. Mas eu continuei, não parei. Aí foi daí que eu fiz teste, fiz umas avaliações, fui no Bahia, fui reprovado. Depois eu fui no Vitória, aí passou uns 3 meses, aí eu fui reprovado também. No Bahia você não passou? No Bahia não passei, no Vitória eu passei uns 3 meses, depois eles falaram que nem ia ser aproveitado. E como falam assim, me dispensaram. Dispensou também. Aí depois desse projeto aí me chamaram para ir para São Francisco. Me chamaram para ir para São Francisco, eu fui, passei um bom tempo lá, fui aprendendo bastante. E Quem levou você para o São Francisco? foi através disso também. Primeiro que, na verdade, Tudo começou pelo Fluminense. fui pro Fluminense, que foi Garrincha, daqui de Berimbau, que me indicou para ir pro treinar, fazer os treinos no Fluminense, e o professor gostou e começou a me trabalhar. Eu todo dia, de manhã cedo, 6 horas eu acordava, tomava café, me arrumava, e 7 horas eu estava lá na pousada onde a delegação estava. Aí depois eu pegava o material e ia pro estádio daqui treinar. Aí Aqui foi em isso. Berimbau. Aqui em Berimbau, que passou um semestre aqui, disputando o Campeonato Baiano. Certo. Aí teve uma notícia pra mim também que foi muito boa, que eu ia disputar, ia ser o jogador mais jovem do Campeonato Baiano, sub-20. Mas só que devido à minha idade eu não poderia escrever. Você tinha quantos anos? Tinha 12 anos. 12 anos. Foi nesse semestre mesmo. E chegou, aí eu fui, como eu falei, fui para o Bahia, Vitória, fui aprovado, depois eu fui para São Francisco. Aí lá passei 2 anos, e ainda nesses 2 anos as pessoas ainda falavam comigo que não ia dar certo, porque lá não tinha profissional. Aí continuei o trabalho lá de forma, e daí que surgiu um inesperado, e o prefeito de lá faleceu. Aí que ela que dava suporte, tanto é que o marido dela, que até hoje me ajuda, que é Joaci Pena, conhecido como Joaci Pena, ele me ajuda bastante e tal, dá suporte. Aí foi que surgiu a necessidade de falecido. Aí depois surgiu o vice-prefeito, aí decidiu desativar o projeto lá de São Francisco. Aí teve o último jogo foi um amistoso contra o Vitória, justamente porque tinha acontecido isso. Aí foi de lá que o pessoal do Vitória decidiu me chamar novamente. Já conhecia, né? Já me conhecia e me chamou para ir voltar para o Vitória. Aí cheguei. Você já estava com 14 anos. Aí eu já estava com 15, que eu passei Aí isso aí eu passei 2 anos no
São São Francisco. Francisco. Aí passei, era muito difícil estudar, mas mesmo assim a gente ia, tentava ir. Mas eu fui e cheguei no Vitória. Aí foi daí que as coisas começaram a melhorar mais. Mesmo lá dentro, as pessoas achavam que não tinha condições de ficar e tal. Aí eu fiquei quieto, fiquei na minha, continuei trabalhando. Eu nunca desisti e tal, porque eu não tinha chegado até lá para poder desistir. Não tinha, e muitas pessoas têm a oportunidade e não aproveitam, outras aproveitam, mas não conseguem. Eu sei. Aí não podia desistir, tinha chegado até lá e sempre botava na minha cabeça para não desistir. Aí foi minha trajetória foi essa. Aí passei, agora estou com 11 meses tô lá no Vitória. Aí eu fui trabalhando, estava trabalhando na categoria maior, que era o Sub-18. Aí eu estava trabalhando no Sub-18, aí depois voltei a trabalhar com uma categoria, aí consegui o Sub-17. Sub-17 agora. Comecei a trabalhar e comecei a pegar espaço no grupo e tal. Aí foi que surgiu, a gente foi para esse campeonato, Copa do Brasil. Aí foi aí que o goleiro que era titular, que é até meu amigo, eu considero como irmão, foi expulso em um jogo. Aí daí eu entrei, não senti esse nervoso. A pressão, a responsabilidade. Não senti, aí eu daí pra... Foi no início do campeonato ainda? Foi do meio já pro final? Acho que foi do meio já pro final. Do meio pro final. Foi no jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Como é que foi esse jogo lá? Ainda foi bastante pegado, a gente conseguiu sair de lá com a vitória, mas é assim, a pessoa sempre tem que estar preparada. A gente sempre tem que estar preparado, porque a gente nunca sabe quando é que vai vir as oportunidades. Isso é verdade. E já que você entrou nesse grande jogo aí da final do Brasileiro, da Copa do Brasil, aí eu queria saber de você como é que foi para você, como goleiro já titular do time, e para a equipe, depois daquele resultado no Barradão, onde o Vitória perdeu por 3-1 e teria que fazer o jogo de volta no Rio de Janeiro. Se, conversando entre vocês durante a semana do jogo, alguém tinha alguma dúvida que o Vitória poderia reverter aquele placar e conseguir o título? A gente, o grupo da gente é bem fechado, a gente vem conversando, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa bastante, a gente sempre acreditou. E o que aconteceu que o Vitória perdeu no Barradão por 3-1, então esse mesmo Botafogo? A gente não estava jogando mal, mas a gente estava errando bastante. E o Botafogo conseguiu aproveitar esses erros nossos, jogar pelo erro da gente e conseguir fazer os 3 gols. A gente ainda terminou o primeiro tempo, foi 1-1. Conseguiram fazer mais 2 gols no segundo tempo e conseguir fazer essa vitória, mas só que a gente sabia que a gente poderia reverter, que nada era impossível. Assim que a partida terminou, no vestiário vocês fizeram esse pacto de que poderia reverter a situação no jogo da volta? Foi, ainda mais o professor da gente, sempre orientando, motivando. Ele falou com a gente que nada era impossível, que a gente ia conseguir ser campeão. O treinador. E vocês também focaram nisso, acreditaram realmente que compraram a ideia do treinador e foram para o Rio de Janeiro confiantes de que seria possível. Sim, a gente sempre assimila o que ele fala. E você como goleiro, naquela hora das cobranças de pênalti,
o que é que passava na sua cabeça, já que a responsabilidade maior, apesar do goleiro não ter a obrigação, porque a obrigação sempre numa penalidade é do batedor. Você, como é que estava a sua cabeça naquela cobrança de penalidades, sabendo que você, o Vitória dependia de você para ganhar esse título? Já tinha até me perguntado isso, mas tudo que me passava pela cabeça era minha mãe. Eu sempre procuro ajudar ela e foi sempre ela que me apoiou, não só ela, como várias pessoas me ajudaram. Mas tudo que passava na minha cabeça era minha mãe. Naquele momento ali, o jogo foi no Engenhão, com aquela torcida toda, a expectativa toda do jogo, o nervosismo, a tensão e tudo, e você focado nela, achando que, buscando forças para que, já que o time estava dependendo de você, você ia fazer a sua parte. Eu procuro sempre fazer a minha parte, né? Não é sempre que a gente vai acertar, mas eu sempre procuro fazer a minha parte dentro de campo. E tudo que eu pensava mesmo foi nela, e justamente nessa última cobrança foi a hora que mais eu pensei. Que eu já estava, nas outras cobranças eu estava pensando, mas eu não estava conseguindo ter mais leitura na bola e poder defender o pênalti. O primeiro pênalti ainda até tentei chegar, mas o batedor do Botafogo ainda bateu muito bem. E aí, quando chegou nessa última cobrança, você falou, é agora. É agora. E antes do pênalti, Quando você pegou aquela bola, porque você segurou que parecia que o cara tinha atrasado a bola para você. Você pulou no canto certo, no momento certo, né? Eu sempre esperar até o último minuto da cobrança do pênalti, depois tentar ir antes ou adivinhar, ele pode mudar o pênalti. E eu sempre a gente vinha treinando cobrança de pênalti, vinha treinando bastante lá no Barradão. A gente veio treinando e foi isso aí, eu só fiz colocar em prática. Foi o primeiro pênalti, assim, numa partida oficial que você pegou? Foi. O primeiro. O primeiro. E esse você não vai esquecer tão cedo? Não vou esquecer tão cedo. E agora me diz uma coisa, como é que funciona na base? Porque no profissional, quando um time ganha um título nacional, imediatamente após o jogo, as comemorações e a festa, aparecem as propostas. Como é que funciona na base? Vocês são campeão brasileiro sub-17. Você foi procurado, algum jogador do Vitória foi procurado por algum outro clube? Não, porque eu saiba, não. Não. Eu saiba não. Tem 2 jogadores que estão indo para a seleção, que é o Giovanni e o Ian. Mas fora isso, não estou sabendo. Não, e também isso chega até vocês, não? De alguma forma, pela diretoria? Pela diretoria chega, sim. Você hoje tem empresário, alguém que cuida dos seus interesses no clube? Tem sim. Quem é? Como eu falei, é José Pena. Ele vem me ajudando bastante. O vice-prefeito de São Francisco Conde? Não, ele era marido da prefeita, mas ele trabalhava lá junto com ela na prefeitura também. E ele agora vem me ajudando bastante. Tem um auxiliar também dele, que é Eduardo, que vem me ajudando bastante, não só como eles, mas Garrincha vem me ajudando bastante aqui em Birimbau. E várias pessoas que me ajudaram, não só como eu precisava, mas não só como eu precisava, mas com palavras me motivando. Isso aí. O que é que você diria para um garoto da sua idade que está começando no futebol, que busca realizar um sonho como esse que você conseguiu realizar? As pessoas sempre me perguntam isso, os meninos me perguntam isso. Sempre que eu falo, eu nunca desisto, porque como eu não desisti, pra gente não desistir, porque a gente nunca sabe a hora certa, entendeu? Porque se a gente tem uma oportunidade e deixar de mão, pode vir outra, mas pode ser bem mais difícil do que a primeira. Então tem que agarrar a oportunidade de vir outra. Esse foi o goleiro John falando para os amigos do Berimbau Esporte.